Olá, queridos, uma boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais uma quarta-feira, um culto de oração. Nós estamos juntos hoje em mais uma empreitada de oração, uma empreitada espiritual. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Você pode compartilhar aí esse link ou este culto, mesmo você que chegou depois, não pôde acompanhar ao vivo. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, nós estamos aqui. Enquanto a pandemia não passa, enquanto não voltamos ao normal, nós estamos aqui juntos mais uma vez. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos aqui nessa quarta-feira, é um culto de oração. Então meu pedido é que você compartilhe o link dessa live, tá bom? Que você mande aí nos seus grupos de WhatsApp, manda aí para os amigos, compartilha no seu feed, coloque aí de onde você é, de onde você está assistindo. E hoje, como é um culto de oração, seria muito interessante que você colocasse aqui o seu pedido de oração. Nós vamos orar daqui a pouquinho, tá bom? Então, vai entrando aí, deixando o seu pedido de oração, deixe seu agradecimento se Deus realizou algo especial, importante na sua vida, mas deixa aí, enquanto isso, vai compartilhando também. Deixa de onde você é, deixe seu pedido de oração, compartilha com os amigos, compartilha aí no seu feed também, tá bom? Que Deus os abençoe. Hoje nós vamos ter uma live da nossa quarta de oração, e a nossa quarta de oração hoje tem um tema muito especial, tem um tema muito legal, e o tema de hoje é o lugar secreto de oração. Nós vamos falar sobre aquela comunhão individual com Deus, a vida de oração numa vida individual, tá bom? Você que está aí recebendo agora o seu link pelo WhatsApp, você pode ajudar também compartilhando com os amigos, tá bom? Tá chegando aí para algumas pessoas. Quem está chegando, seja muito bem-vindo à nossa live de oração. Vou pedir para que você, além de deixar aí tudo que eu já pedi, pega a sua Bíblia também. Nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos falar sobre oração. Então não deixe de pegar aí a sua Bíblia também. Enquanto eu estou aqui compartilhando os meus grupos de WhatsApp, você pode fazer o mesmo aí também, aonde você está, tá bom? Muito bem, estou compartilhando aqui com os meus grupos. Grupo da igreja do Mutirão, o pessoal do Mutirão está chegando aí, vai deixando o alô. Estou deixando aqui também no grupo do distrito, estou deixando aqui também no grupo lá da igreja do Jatobá, da Sociedade de Jovens Triunfantes, tá bom? Estou deixando aqui também o link com o pessoal da comunidade Sentir Mais. Então você que está recebendo o link e entrando aqui através desses links que eu estou enviando, que eu estou compartilhando, vai entrando falando assim: pastor, que bom que você mandou o link aí, porque valeu muito a pena. Deixa eu ajeitar aqui, pronto, é o meu cenário, tá aqui atrás a foto da minha família, como vocês já estão começando a se acostumar aí, tá bom? Deixa eu ver quem já chegou aqui, deixa eu ver quem já entrou. Tem algumas pessoas que já entraram. A Camila Santos tá aí, já chegou, ela que nos acompanha, eu acho que é a mesma, que nos acompanha lá do Iatai. A Paola, que é a minha esposa, está aí. A irmã Cida do Mutirão, a Aline está aí também, Jean do Mutirão, deixa eu ver quem mais, Alessandra Moscon está aí também. Que bom receber vocês. Bom, o pedido especial é que você deixa aí o seu pedido de oração. Você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo mais uma vez, seja bem-vindo, deixe seu pedido de oração. Quem tem, a Alessandra está dizendo que é da igreja do Paixão de Cristo. Quem está aí, deixa seu pedido de oração, deixa aí de onde você está assistindo, tá bom? Porque hoje nós vamos dar continuidade, não é bem uma série, como eu falei na última quarta. Na verdade, nós estamos estudando aqui juntos o livro Ouse Pedir Mais. Esse livro tem muitos capítulos e cada capítulo nós temos trazido como mensagem aqui. E já estudamos aqui sobre como aumentar nossa capacidade de crer, como foi na semana passada, e hoje o tema é o lugar secreto da oração. Se você quer acompanhar o nosso culto de oração, não sai daí, compartilha com os amigos, compartilha com quem está aí nos grupos, tá bom? Coloca aí o seu pedido de oração e de onde você está falando. Antes da gente começar qualquer coisa, nós vamos fazer uma oração, já que hoje é culto de oração. Não deixe de colocar os seus pedidos, tá bom? Então, coloca aí o seu pedido de oração e vamos orar nesse momento, já que o nosso culto aqui hoje é culto de oração. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, hoje é um culto de oração. Hoje é um culto em que estamos na Tua presença porque carecemos do Senhor e reconhecemos isso. Hoje é um culto de oração e exatamente por isso queremos aprender do Senhor a como transformar e melhorar a nossa vida de oração. Que a mensagem de hoje fale exatamente isso que nós estamos precisando. E que hoje
os nossos pedidos possam ser atendidos pelo céu. O Senhor é o mesmo Deus do passado, continua sendo o mesmo Deus hoje, então o poder ilimitado está à nossa disposição. Rogamos que os milagres do passado aconteçam também hoje. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que legal que tem mais gente aí chegando. Estou vendo aqui, Andrew entrou. O Jean está dizendo, estou assistindo aqui do Jatobá, que é Altamira. Quem não está em Altamira, Jatobá. Nelly, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, está nos acompanhando. Tá bom? Deixa eu ver quem mais. A Nelly está pedindo oração por ela, pela família. Vai deixando aí seu pedido. A Alessandra Mota entrou aí também. Então, quem tem pedido de oração, deixe seu pedido, deixe seu agradecimento. É um testemunho especial que você tiver, pode deixar aqui. Daqui a pouquinho vamos ter um momento de oração por esses pedidos, tá bom? Já que hoje é o culto de oração, não deixe de compartilhar aí no feed, bem aí no cantinho da sua tela, está escrito compartilhar, compartilha com os amigos. Aí no seu Facebook, compartilha o link lá nos grupos de WhatsApp. É um pedido especial que a gente tem para que mais gente ouça a palavra de Deus, tá ok? Além de você deixar os pedidos aí, como já tem algumas pessoas deixando, eu vou pedir para que você pegue a sua Bíblia, que vamos estudar a palavra de Deus também. O Jean está pedindo para orar pelo Daniel, tá bom? Pelo filho dele, o Daniel. A Camila está dizendo, minha mãe está pedindo oração pela nossa família. A Vanice está pedindo oração por ela. Hoje ela teve uma alergia fora do normal, mas está bem melhor. Pedindo por ela, tá bom? Então, boa noite a todos vocês que estão chegando aí. Nós vamos daqui a pouquinho repetindo ter o momento dos pedidos e agradecimentos. Para quem está chegando agora, o tema da nossa mensagem de hoje é o lugar secreto da oração. A Alessandra também está pedindo por ela e pela família dela. Então estou dando um tempinho aí para que você coloque seu pedido de oração. E enquanto você está colocando seu pedido, vai aqui agora um recado especial para você que está assistindo aqui de Altamira. Aqui em Altamira hoje nós saiu um decreto de que as igrejas já podem ser abertas. Então você deve estar pensando, pastor, hoje já não era para ter culto na igreja? Não, até porque a igreja deve estar lá empoeirada, suja e tudo mais. E sábado, pastor, já vai ter culto? Estamos ansiosos, queremos e tudo mais. Veja como é que nós procedemos como igreja adventista do sétimo dia. Quem não é adventista vai me entender aqui agora, mesmo não sendo adventista. A igreja adventista do sétimo dia funciona não como o pastor que manda na igreja. O pastor não é dono da igreja. Quem é que comanda a igreja é a igreja como um todo, são os seus membros que mandam na igreja. Então nós temos uma comissão que representa os seus membros. Essa comissão chama a comissão da igreja, né? A comissão com os líderes de cada departamento votam algumas coisas e depois nós levamos isso para a igreja, para que a igreja vote então. O que nós estamos definindo e decidindo nesse momento agora, que o culto já está liberado, mas não completamente. O culto está liberado só com 30 pessoas na igreja. E tem que ter o distanciamento de 1,5 metro para frente, para trás, para os lados. Tem que todo mundo estar de máscara. Tem que ter estoque em álcool em gel para todo mundo. Tem que medir a temperatura de todo mundo que chegar. Não pode pegar na mão, não pode abraçar. Tem que ter higienização da igreja. A gente tem que arrumar uma forma de transmitir os cultos para quem está em casa e não pôde ir para a igreja. Outro ponto essencial para isso tudo, nós precisamos, já que são somente 30 pessoas, temos que flexibilizar os horários de culto, colocar 1, 2 ou até 3 cultos no sábado pela manhã, por exemplo, no domingo e quarta, quem sabe só 2 cultos já dá para atender, mas o fato é que não é tão simples quanto se imagina, por isso nós estamos aqui chegando já no consenso de que não vai dar para voltar já agora, provavelmente esse fim de semana vai ser muito difícil a gente conseguir, porque tem muita coisa para correr atrás. Então cada igreja está definindo de como vai ser. Algumas igrejas já chegaram no consenso dizendo, pastor, é melhor ainda não, estamos num risco iminente ainda de contaminação, é melhor a gente dar uma segurada. Outros estão dizendo assim, pastor, estamos agora aqui achando que é bom já abrir, mas a gente precisa correr atrás de algumas coisas. Então as coisas vão ser definidas pelos líderes da igreja, e quando isso estiver completamente definido, isso vai chegar até você. Tá bom? Então não se preocupe, as notícias vão chegar quando a igreja vai ser aberta. Se não chegar notícia nenhuma é porque ainda vamos ter as lives, tá bom? E mesmo para aquelas igrejas que não vão abrir, as lives permanecerão. As lives não, nós vamos gravar os cultos, colocar à disposição, e a igreja que vai estar aberta, eu vou estar lá atendendo onde a igreja vai estar aberta presencialmente. Onde não vai estar, nós vamos gravar o culto, postar para que vocês possam acompanhar e serem atendidos mesmo na casa de vocês, tá bom? De todo jeito a igreja vai continuar sendo bem atendida.
Os pedidos foram feitos, agora sim, deixa eu ler aqui os pedidos que já foram feitos, só para relembrar alguns aqui. Vamos lá, relembrando alguns pedidos. O Jean que pediu pelo Daniel, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. A Nelly pediu oração por ela e pela família. A Camila pedindo, a mãe dela pedindo por ela, né? A Vanice pedindo oração por ela também, agradecendo pela bênção que Deus deu para ela. Deixa eu ver quem mais aqui. Um abraço aí para Leuda de Uruará, a Camila está pedindo. A Alessandra está pedindo oração por ela também. A Leila está pedindo oração pelo avô do Leandro, lá da comunidade Sentir Mais. A Helenice está aqui também, lá de Raposos, Minas Gerais. Edileuza pedindo oração pela tia dela, Eunice, e pelo amigo Armando e seu genro e por toda a família. Vamos todos orar para que se a pandemia não nos afete, não afete nossos amigos, não afete nossos familiares, a Alessandra está dizendo aqui, tá bom? Ansiosa pelo retorno, algumas pessoas dizendo aqui, a irmã Angelita lá de Santarém assistindo também, e a irmã Edileuza também pediu pela Francisca, pois perdeu o esposo ontem, tinha 92 anos, problema de coração, tá bom? Os pedidos foram feitos, nós vamos tentar mencionar todos eles, então, do jeito que você está aí na sua casa, feche seus olhos, a irmã Luciene aqui entrou, Lucilene, pediu aqui também por ela e pela família, tá bom? Então feche seus olhos aí como você está, nós vamos orar ao Senhor nesse momento agora pelos pedidos, vamos falar com Deus. Querido Pai, nós estamos nesse momento entrando na Tua presença santa e magnífica, sabendo que o Senhor atende o nosso pedido e a nossa oração como sempre atendeu. O Senhor não nos dá motivo para duvidarmos que o Senhor ainda continua atuando em nosso favor, nunca deu esse motivo, é exatamente por isso que confiamos no Senhor. Entramos na Tua presença, bom Pai, para pedir por algumas pessoas que pediram por elas, por suas famílias, o Jean que pede pelo Daniel, seu filho, a Nelly pedindo por ela, pela família, a Alessandra, a Vanice, ó Deus, a Camila que pediu pela mãe dela. Nós temos algumas pessoas aqui que entraram agora pedindo oração por elas, por suas próprias famílias. Alguns mencionaram nomes de pessoas que perderam entes queridos, outros que estão sofrendo pela Covid-19. As nossas igrejas, ó Deus, que estão num momento decisivo de reabertura ou de não reabrir, nós pedimos a Deus que tudo seja guiado pelo Senhor e que cada pedido feito, o Senhor possa olhar com carinho e realizar a Tua vontade, que é melhor. Ó Deus, muitas vezes nós temos alguns pedidos, nem sempre o nosso desejo é o melhor para cada situação, mas te pedimos, ó Deus, que como a nossa visão é limitada, que o Senhor atenda a nossa oração. Mas se o Senhor, em Tua soberania, vê que algo não é tão bom quanto pedimos, que o Senhor possa agir conforme o Teu querer, é o que oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, deixa eu ver aqui, mais algumas pessoas entraram, William também entrou aí, Elaine Braga entrou. O pedido é, mais uma vez, que você continue compartilhando com os amigos aí, o link, compartilha no seu feed aí, no botão compartilhar que tem aí nessa transmissão, enfim, vá mandando para todo mundo que você puder mandar, para que as pessoas recebam essa mensagem de esperança nessa noite, mensagem sobre oração. Como eu disse, hoje o nosso tema é o lugar secreto de oração. Nós temos baseado nossas mensagens nas quartas-feiras e assim vai permanecer no livro Ouse Pedir Mais, da Casa Publicadora Brasileira. Esse livro foi escrito por uma das líderes do Ministério de Oração Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela que escreveu esse livro é uma mulher de referência em oração na Igreja Adventista, mundialmente falando, e ela escreveu o livro Ouse Pedir Mais. Nós temos baseado nossas mensagens neste livro desde então, todas as quartas-feiras. Lembrando que a gente sempre tem umas sériezinhas aqui, na quarta-feira a gente tem essa, estudando o livro Ouse Pedir Mais, no sábado o tema da nossa série é Aprendi na Quarentena, no sábado à tarde a gente tem a série Fé em Xeque, da comunidade Sentir Mais, e no domingo à noite nós temos uma outra série também funcionando aqui, que é a série Vídeos do Pecado, que você pode acompanhar tudo aqui pelo Facebook, tá bom? Então, hoje, ouse pedir mais uma vez, e o tema, como eu já disse, é o lugar secreto da oração, o poder da consagração pessoal, aquela vida de oração pessoal, aquele momento que você tem de oração no seu quarto, a sós, você e Deus, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus capítulo 6, verso 6 agora. Mateus capítulo 6, verso 6. Está com a Bíblia aí?
Quem está com a Bíblia, pega a sua Bíblia, Mateus 6, verso 6. Eu vou pedir só que alguém aí nos comentários coloque os textos que eu for mencionando. Mateus 6, verso 6, por exemplo, pode colocar aí, menciona no comentário, porque quem vier chegando depois, pode depois ver quais são os textos que já foram mencionados, tá bom? Ou quem gosta de anotar o texto, enfim, pode anotar aí também. Mateus capítulo 6, verso 6 é o texto que nós vamos ler agora. Já oramos e agora nós vamos para a mensagem. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Mateus 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse texto aqui ele foi escrito no seguinte contexto. Jesus está aqui pregando o sermão do monte, ou o sermão da montanha. Jesus está no maior sermão que ele pregou em seu ministério. E dentro desse sermão ele ensina várias coisas. Ele ensina sobre adultério, casamento, ele ensina como tratar o próximo. E aqui ele está falando no trecho do seu sermão sobre oração. E nesse trecho aqui, ele, inclusive, logo em seguida, você pode ver aí embaixo aí, de capítulo 6 de Mateus, de 9 até o verso 13, você vai ver a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, Jesus ensina, olha, quando você for lá no seu quarto, for orar, ora assim, Pai Nosso que estás no céu. Não que deva ser repetido a oração dessa mesma forma sempre, do mesmo jeito, senão vira que nós chamamos de uma repetição à toa. Uma vã repetição. E Jesus fala, inclusive, que as nossas orações não devem ser usadas com vãs repetições. Aquela oração que você fica repetindo sempre a mesma coisa e, de repente, quando você menos percebe, está orando no automático. Eu, por exemplo, eu tenho esse exemplo na minha infância, na minha igreja. Quase todos os irmãos oravam da mesma forma na introdução da oração. Se tem algum irmão que é da minha igreja de infância e ouvindo agora, vão se lembrar disso. A gente sempre orava do mesmo jeito. Querido Deus, amorável Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado seja o teu santo e sagrado nome. E a igreja respondia, para sempre seja louvado. Às vezes a gente falava isso tão automático que não estava nem prestando mais atenção no que estava dizendo. Acabou virando uma vã repetição, ou uma repetição à toa. E esse tipo de oração Jesus não quer. E aí ele dá a oração do Pai Nosso como um modelo, não para que a gente ficasse repetindo o tempo inteiro, porque senão acaba virando uma oração que a gente nem presta mais atenção no que está falando. E não é esse tipo de oração que Deus espera. Mas quando Jesus ensina aqui sobre oração, uma das coisas que ele ensina é, vai para o teu quarto, a sós, com o teu Deus em secreto, porque lá um Deus que olha o secreto vai responder a tua oração. Primeira coisa, por que Jesus fala orar em secreto? Porque no tempo dele tinha muita gente que ia orar em praça pública, e hoje em dia ainda tem povo desse jeito, tem ou não tem? Tem gente que vai orar na boa intenção, numa boa vontade de querer pregar em praça pública, e isso é muito louvável e é muito legal. Agora, tem um outro lado de pessoas que vão orar em praça pública simplesmente para aparecer. E tinha muito desse tipo de gente nos tempos de Jesus. Você já viu gente fazendo isso? Que vai orar e vai fazer, às vezes até na própria igreja, vai fazer aquelas orações assim tão longas e com as palavras tão rebuscadas e bonitas que você sabe assim, é para aparecer. Não é para a gente julgar ninguém, nem ficar apontando o dedo para ninguém, mas no fundo, a gente acaba percebendo que muita gente ora simplesmente para aparecer. Você conhece alguém assim? Se conhece alguém assim, coloca no comentário, mas não coloca o nome dela, tá bom? Mas diga assim, eu conheço gente assim, pastor. Eu conheço gente assim que ora só para aparecer. E Jesus estava dizendo, olha, você não tem que orar para aparecer. Você não tem que ficar fazendo orações longas e belas, falando palavras difíceis e rebuscadas. Não, o que importa é a sua oração lá no secreto. E é sobre esse tipo de oração que nós vamos falar hoje, o lugar secreto de oração, aquela oração que você conversa a sós com Deus ali. Essa oração é muito válida, por quê? Porque Deus sonda o coração. Não adianta nada estar orando em público, muito bonito, muito louvável, palavras rebuscadas, mas Deus sabe o que passa no seu coração. Se o seu coração não estiver ligado no Senhor, não adiantou nada. Agora, aquela oração do secreto, aquela oração no seu quarto, é o tipo de oração que você pode abrir o coração para Deus e falar a palavra que você quiser, do jeito que você quiser, porque o Deus que conhece seu coração, Ele te sonda, Ele te conhece ali no seu quarto, não tem ninguém para ficar te julgando ou te avaliando se a palavra está bonita, se a palavra está feia, se é sincero, se não é. Deus avalia tudo isso, Ele conhece e sonda o nosso coração. Agora, eu não sei se você, ultimamente, nas suas orações mais recentes, teve alguma oração respondida. Você teve alguma oração respondida recentemente? Seja sincero comigo. Você teve alguma oração respondida recentemente?
A autora desse livro que eu tenho mencionado aqui, o livro Ouse Pedir Mais, ela diz que provavelmente se as suas orações recentes não têm sido atendidas, é porque provavelmente Deus não tem andado por perto. Repito, se as suas orações recentes não têm sido atendidas, é porque provavelmente Deus não tem estado por perto. Deus não tem andado perto de você recentemente. Você sente que você não tem orações respondidas diariamente? Você tem orações respondidas diariamente? Todo dia você pede uma coisa e Deus te responde uma coisa todo dia? Não conta aqui pedir pela vida e pela saúde, pelo ar que respira e Deus te respondeu. Isso aí não conta. Estou falando assim de coisas que você considera assim, nossa, foi uma coisa que eu pedi para Deus, Deus me deu um milagre aqui, ou uma coisa que está fora do comum, fora do normal. Você tem orações diárias respondidas diariamente? Se não, significa que nós não estamos passando tempo suficiente diariamente na presença de Deus. Nós precisamos sentir mais o poder de Deus e nossas orações respondidas diariamente. Se você não tem recebido bênçãos diárias, ou você não tem sentido que as suas orações têm sido respondidas diariamente, tem algum problema aí. Nós não temos passado tempo suficiente em oração com Deus. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. E o exemplo que eu quero te dar é com a história do Hyde de oração. Hyde de oração é nada mais do que a história de John Hyde. John Hyde foi um missionário na Índia no século XX e ele foi um homem assim extraordinário, um homem de Deus. Ele ganhava muitas almas, mas um certo período do seu ministério como missionário lá na Índia, John Hyde, ou Hyde de oração, como ele era conhecido, um homem de muita oração, ele decidiu pedir para Deus que Deus desse para ele uma alma por dia. Parece muito, né? Uma alma por dia. No final do ano ele teria que ter ganho 365 pessoas para Cristo. Hyde se colocou numa situação tão assim forte diante da presença de Deus, que ele orava cada vez mais por esse objetivo de uma alma por dia. No final do ano, de tanto que ele orou, de tanto que ele clamou, de tanto que ele pediu, de tanto que ele estava preocupado com as almas perdidas, ele orou tanto. Sabe quantas almas ele conseguiu no final do ano? 400 almas. Para quem me conhece como pastor, sabe muito bem que eu não sou muito fissurado com números assim. Mas é impressionante quando uma pessoa se coloca à disposição do Senhor e ora por isso, como os milagres podem acontecer diariamente. Ele pediu uma alma por dia e Deus deu mais do que uma alma por dia. Deus deu 400 almas naquele ano. Você acha que ele se deu por satisfeito? Não. E sabe o que foi que ele disse? Por que ele não estava satisfeito com aquele número de 400 almas ou de uma alma por dia, mais do que uma alma por dia? Ele disse o seguinte: como estaria satisfeito se o meu Senhor não está? Como ele estaria satisfeito enquanto uma ovelha está fora do aprisco? Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Jesus ainda não está satisfeito porque ainda tem alma perdida. Então, se Jesus não está satisfeito, eu ainda não estou. Sabe qual foi o pedido que ele fez para Deus no outro ano? No outro ano, ele pediu 2 almas por dia. Sabe qual foi o resultado? Ele orou tanto que o resultado foi 800 almas naquele outro ano. No ano seguinte, sabe qual foi o pedido? 4 almas por dia. Parece loucura, mas o resultado veio. As bênçãos vinham diariamente. Hyde orou tanto, ele foi conhecido como Hyde de oração, mas ele orou tanto, ele clamava tanto e ele sofria tanto pelas almas perdidas, que ele morreu de doenças cardíacas, de tamanha agonia em meio às suas orações e desespero em ver almas perdidas. Ele teve um deslocamento do seu coração um pouco para a direita. Olha só o tanto que ele passava em agonia, clamando pelas almas que estavam perdidas. Ele morreu de doenças cardíacas. E aí, por isso que eu te perguntei, você tem pelo menos uma resposta por dia das suas orações? Pelo menos uma. A nossa fé não para de crescer quando você tem as respostas de orações diárias. Cada oração que é respondida, a sua fé cresce mais, a sua confiança em Deus cresce, porque você sente, se Deus já respondeu aquela, Ele vai responder essa, e você vai com mais fé para pedir os pedidos, fazer os pedidos para Deus, para fazer suas orações, vai com muito mais confiança. Você vai ter pelo menos uma resposta por dia, e aí a sua fé não vai parar de crescer. Essa é a ideia de uma pessoa que passa mais tempo com Deus.
E eu estou falando aqui, não é de oração em grupo. Eu não estou falando aqui da oração que você faz na igreja. Eu não estou falando aqui do culto familiar que você faz. Não, não é isso. Perdão. Eu estou falando aqui de uma oração individual, daquela que você vai para o quarto, daquela que você tira tempo para estar a sós com Deus. O seu lugar secreto de oração é a oração individual. E a oração individual, a oração em grupo, perdão, não substitui a oração individual. É muito importante ter oração em grupo, com a igreja, no pequeno grupo, com o culto familiar. É muito importante, mas nada substitui a oração individual. Inclusive, Ellen White fala que a oração individual sustenta a vida espiritual. Olha o que ela diz no livro Caminho a Cristo. Eu vou ler para você agora, na página 97 e 98. Ela diz assim: acima de tudo, não devemos negligenciar a oração secreta, aquela do quarto que Jesus ensinou, pois é ela que sustenta a nossa vida espiritual. É impossível que a espiritualidade de uma pessoa floresça se a oração não for negligenciada. Se a oração for negligenciada, não basta orar em família e em público sozinho. Abra o coração aos olhos examinadores de Deus. Olha o que ela está dizendo. A gente não pode negligenciar essa oração secreta, porque é ela que sustenta a vida espiritual. Não dá para sustentar uma espiritualidade, ou a espiritualidade florescer, segundo ela, se essa oração for negligenciada. Não basta orar em público ou em família, como ela diz. A gente deve sozinho abrir o coração aos olhos do Senhor. Caminho a Cristo, para quem gosta de anotar, coloca aí no comentário para mim, alguém. Caminho a Cristo, página 97 e 98. Então é importantíssima essa oração individual. Outra história que eu gostaria de citar é a história de Martinho Lutero. Já ouviu falar de Martinho Lutero? O maior de todos os reformadores, o maior de todos da reforma protestante. Martinho Lutero, ele viveu num período, e ele foi protestar num período em que a igreja romana era a igreja perseguidora da época. Ele foi ameaçado ser queimado em estacas, mas mesmo assim ele foi firme, ele não abriu mão de suas convicções e foi até o fim. Qual era o segredo dele? O segredo dele? Seu lugar secreto de oração. Martinho Lutero, em meio a todo aquele sofrimento, ele se levantou e pediu para que as pessoas ao redor orassem. Ele disse assim: eu espero que não só eu, mas todas as pessoas ao meu redor que estão comigo e acreditam no mesmo que eu acredito, se levantem em oração, orem mais ao Senhor e mais. Interceda para que o Espírito Santo toque no coração daqueles que ainda estão com o coração endurecido. Ele acreditava que o poder da oração podia quebrantar o coração daqueles homens. Daqueles homens que estavam lutando contra ele. E mais, alguns dizem que Martinho Lutero tirava por dia 3 horas de oração. Você entende o que é isso? 3 horas de oração? Às vezes a gente não consegue passar 10 minutos orando. A gente não consegue passar 5 minutos orando. Faz um teste, eu já fiz esse teste. Era no meu 2º ano de teologia, do meu seminário de teologia. O meu professor, ele me desafiou dizendo assim, olha, não desafiou a mim individualmente, mas a turma. Ele dizia assim: olha, eu desafio vocês a tirarem amanhã meia hora em oração. Eu pensei assim, moleza, eu tiro quase 1 hora de oração, isso é tranquilo. No outro dia eu amanheci, orei, marquei no relógio quando eu comecei. E aí orei, e quando eu terminei o que eu tinha de orar, eu ainda orei por algumas coisas extras que eu nem tinha costume de orar, só para garantir, né? Não, vou passar de meia hora muito aqui, vai ser uns 45 minutos tranquilo. Sabe quanto tempo que eu tinha orado depois de toda aquela oração? 7 minutos. Com muito esforço eu orei 7 minutos. E aí no outro dia, naquele dia nós chegamos na sala de aula, né? No dia posterior ao desafio do professor, o professor disse assim: quem é que conseguiu orar meia hora? Ninguém levantou a mão. Todos nós nos surpreendemos vendo quão pouco nós orávamos. Depois de um tempo eu fui perceber o quanto era simples passar tempo em oração, ou até meia hora em oração, entendendo que a oração nada mais é do que abrir o coração para Deus, como se faz para um amigo. É isso que nós devemos entender. Martinho Lutero entendeu isso e passava 3 horas em oração por dia. Olha o que diz o outro texto de Ellen White, no livro Nos Lugares Celestiais. Podem anotar aí também nos comentários. Nos Lugares Celestiais é o nome do livro, página 82. Ela diz assim: o apelo ao céu pelo mais humilde dos santos é mais temido por Satanás do que os decretos dos gabinetes ou ordens aos reis. Olha o que está dizendo aqui. A oração, o apelo ao céu da alma mais humilde, do mais simplesinho, Satanás tem mais medo dessa oração do que decretos de gabinetes ou ordem dos reis. Veja, você tem muito mais influência quando ora do que reis, do que gabinetes, do que governadores, do que as pessoas mais influentes do mundo.
Consegue entender o poder e a força da oração? É nisso que Martinho Lutero acreditava. Se eu orar, se o meu povo orar, não vai ter decreto, não vai ter ordem da igreja que vai me fazer lutar contra isso, que vai me fazer parar essa luta. Então Martinho Lutero acreditava nisso, de que a oração do mais humilde dos santos era mais poderosa que qualquer ordem. Você tem mais influência que as autoridades quando ora. Olha só o que diz esse texto de Tiago, capítulo 4, verso 2. Abra aí comigo, por favor. Tiago, capítulo 4, verso 2. Quem quiser anotar aí, anota nos comentários também, para quem gosta de anotar os textos, para quem quiser acompanhar aí. Tiago, capítulo 4, verso 2. Olha o que esse texto fala sobre oração. Ele diz assim: cobiçais, Tiago 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Olha, eu destaco essa parte final. Nada tendes porque não pedis. Enquanto você não pedir, não vai ter. A gente precisa acreditar mais no poder da oração. Nada tendes porque não pedis. Ou seja, você não recebe nada porque não pede. Passe a pedir mais. João 16, 24. Outro texto aí. Quem quiser anotar, anota aí, por favor. João 16, verso 24. João 16, verso 24. Abre a sua Bíblia aí. Outro texto sobre oração. João 16, 24 diz assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebeis, para que vossa alegria seja completa. Se você não pedir, não vai receber. Pedi e recebeis. Até agora vocês não têm pedido nada em meu nome. Jesus dizendo, mas peça. Agora tem um detalhe. Não adianta você querer viver um tipo de oração ou uma vida de oração de maneira apressada e descuidada. Aquele tipo de oração que você levanta correndo para ir para o trabalho ou para fazer as atividades do dia a dia, ou para olhar logo o WhatsApp, para olhar logo o TikTok, para olhar logo o Instagram, para olhar logo suas redes sociais, para ver o que está passando na televisão, o que tem na internet. Não adianta, esse tipo de vida de oração não casa com pessoas que querem ver grandes resultados de Deus. Uma vida de oração de maneira apressada ou descuidada não vale a pena, não vai levar você a lugar nenhum. As bênçãos diárias que nós tanto falamos, não vai chegar, nunca vai acontecer. Nossa vida de oração, ela precisa ser levada com mais cuidado, com menos pressa, com mais calma, devagar. É isso que o Senhor espera de nós. Deus, eu quero te dizer isso em nome de Jesus. Deus está procurando homens e mulheres que passem tempo de joelhos no lugar secreto de oração. Deus está procurando homens e mulheres para verem milagres sendo realizados na sua própria vida. Pastor, eu quero ser esse homem, essa mulher que vê milagres acontecendo na vida. Pastor, eu quero ser esse homem, essa mulher de oração. Pastor, eu quero ser esse homem, essa mulher que vive, passa tempo cuidado, sem pressa, ali no lugar secreto. Eu quero ser essa pessoa. Você deseja ser essa pessoa? Coloca aí no comentário, pastor, eu desejo ser esse homem, eu desejo ser essa mulher que passa tempo no lugar secreto de oração. Uma vida individual, de oração individual. O nosso tema de hoje foi exatamente esse. Lugar secreto de oração. O poder da consagração, pessoal. É isso que Deus está esperando de você e de mim. Homens e mulheres que passem mais tempo de joelhos no lugar secreto. Se você deseja ser essa pessoa, se você deseja buscar isso de Deus, eu te convido agora a fechar seus olhos e orar comigo. Vamos orar. Querido Pai, nós agradecemos e louvamos o Teu nome porque essa mensagem veio de encontro à minha necessidade e à necessidade de muita gente que nos assiste agora. Nós queremos louvar o Teu nome porque essa mensagem veio na hora certa. Nós precisamos crer mais, pedir mais, mas não adianta viver uma vida de maneira descuidada e apressada. Nós queremos tirar mais tempo de joelhos no lugar secreto de oração. Assim como foi Heide, assim como foi Martinho Lutero, nós queremos ver as bênçãos diárias acontecendo em nossa vida, milagres que podemos testemunhar diariamente. Ó Deus, que nada disso seja para a nossa honra e para a nossa glória, mas para que o mundo veja o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor pode realizar e transformar a vida das pessoas. Realiza essa transformação em nossa vida. Realiza os milagres que tanto esperamos, não para a nossa glória, mas para o Teu engrandecimento e para a Tua majestade. É por isso que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, foi muito bom poder estar com vocês aqui hoje.
Deixa eu só terminar esse momento agora do nosso culto com a interatividade aqui. Deixa eu ver quem mais entrou e comentou. Deixa eu ver. Dani Santos entrou aqui. A irmã Angelita dizendo verdade, temos confiança e fé porque Deus sustenta a nossa fé. O Daniel Lira Mota, pastor Daniel Mota, está aí com a gente. Irmão Grangeiro, nunca perde uma, né? Forte abraço aí para o pastor Daniel Mota, mandando um abraço aqui. A Dani Santos está dizendo aqui, ela é do Andirobal, já foi minha ovelha, a Dani. Está mandando um abraço aqui, a Dani. Deixa eu ver quem mais. Quem mais entrou aqui? Espera aí só um instantinho. O pessoal escreveu aqui os textos, né, como a gente pediu, muito bem. Deixa eu só descer aqui para eu manusear meu computador melhor aqui. Muito bem, agora sim, vamos lá. Deixa eu ver quem mais entrou. Helenice, Nelly, Vanice, Isabel. Vejo muita oração repetitiva, a Aline dizendo aqui. Deixa eu ver. Leila dizendo que teve sim, né, uma bênção. Irmã Maria JR, Carlinhos lá do Mutirão, Simone Marinho, Aldeide, Eunice Oliveira, essa é minha mãe. Às vezes nós mesmos fazendo orações repetitivas sem querer, a gente nem percebe, né? A Dani está dizendo aqui, Rosângela Cruz, Valdineia também entrou, Índria lá de Santarém, Elaine Braga, eu desejo ser essa mulher de oração. A Adriele lá de Itaituba está dizendo também, eu desejo ser essa mulher de oração, eu quero. Leila, Isabel, eu quero. Rayane Barros lá de Santarém dizendo também, eu quero. O William daqui de Altamira dizendo, eu desejo. Helenice, Edileuza, Aline, pessoal dizendo amém, muito bom sermão. Sérgio Lopes, não perde uma, o nosso guitarrista aí, a fé move montanhas, ele dizendo aqui, Deus abençoe pastor João Vitor. Enfim, gente, foi um privilégio estar aqui com vocês hoje, tá bom? Lembrando que no próximo sábado, provavelmente a gente ainda vai ter as lives, provavelmente não, é quase 100% de certeza, ainda vamos ter as lives. Eu vou esperar vocês aqui na série Aprendi na Quarentena. Para quem é aqui do nosso distrito, o link vai chegar para você da Escola Sabatina às 9 horas na Zoom. Semana passada já tivemos, foi muito legal a participação do pessoal, o pessoal pôde comentar, conversar, ver o rosto um do outro, foi muito legal. Então a Zoom às 9 da manhã, para quem é aqui do distrito, e depois viemos aqui para a live às 9h30 com a série Aprendi na Quarentena. Nós vamos ver nesse sábado que crise é tempo de ser solidário, nessa série Aprendi na Quarentena, tá bom? Então não perca, então às 9h30 vamos ter uma live aqui, 9h30 da manhã, vamos ter uma live aqui no próximo sábado pela manhã. Deus abençoe vocês, estou vendo mais gente entrando aqui, boa noite a todos. Osmarino, a irmã de Deus está dizendo que Osmarino está ali assistindo junto. Lucilene, eu quero ser essa mulher de oração, amém. Irmã Elaine Braga dizendo sermão maravilhoso, que Deus seja louvado e que o Senhor leve vocês a uma experiência nova, de uma vida de oração de verdade, uma oração no secreto, uma oração lá no quarto, uma oração onde Deus, Ele se revela a você também, tá bom? Um grande abraço para vocês, nosso tempo esgotou, já 35 minutos estamos aqui nessa live, há 40 minutos na verdade, entramos 5 minutinhos antes das 8, sempre ali para dar o tempo de todo mundo ir entrando, e agora já estamos aí algum tempinho já com a mensagem, já encerramos, e agora fica um abraço para vocês, Deus abençoe e até a próxima, tá bom? Um grande abraço a todos e até sábado.